JBL Go 4 ou JBL Clip 5? Qual dessas duas novidades aqui vai valer a pena pra você, bebê? Vamos lá. Vamos descobrir. Tô brabo hoje, hein? Vamos começar falando de valores, porque eu comprei ambos os modelos aqui na França e ainda não tenho notícia na data de gravação desse vídeo se já tem no Brasil ou não. O impacto no meu bolso entre comprar uma Go 4 e a Clip 5 é de 20 euros, cara. Uma custa 50, a outra custa 70. E pra quem pensa em importar algum desses modelos dos Estados Unidos, tá? Não acho que seja necessário, porque não vai demorar muito pra chegar no Brasil, mas a diferença em dólar é a mesma parada. E em termos de especificação técnica, só tem duas coisas assim que realmente fazem uma enorme diferença. A primeira delas e a mais gritante é a bateria, já que aqui na Go 4 a gente tem até 7 horas, podendo chegar até 9 com o Playtime Boost ativado, né, para uma economia de bateria, enquanto que aqui na Clip 5 a gente vai ter até 12 horas de bateria, podendo chegar até 15 com o Playtime Boost ativado. Cara, o negócio é realmente a parada mais escrota que tem entre os dois modelos, essa diferença. Até porque em termos de potência, que seria o meu segundo ponto aqui, cara, uma tem 4.2 watts, enquanto que a outra tem 7. Assim, não é o fim do mundo. Também não é como se você estivesse comprando uma caixa super potente, né? São modelos portáteis, cara. E se você perguntar a minha opinião sobre qual é mais portátil, tá aqui, ó. Não tem... É só por causa desse negocinho aqui, mais nada. É só isso. O mosquetão, cara, ele faz muita diferença na hora de você prender a caixa em qualquer lugar. Enquanto que aqui é basicamente um negócio meio decorativo, né? Então, se o seu negócio é portabilidade, ó, não tem segredo, tá? Clip 5 direto, não precisa nem assistir o resto do vídeo. Compra Clip 5 e seja feliz. O que não dá pra negar é que a Go 4 acaba ocupando um pouco menos de espaço, né? Ela é um pouquinho à toa mais discreta. Se você botar uma do lado da outra aqui, dá pra perceber, de cara, é isso. E olhando a minha cola aqui, praticamente o restante é a mesma parada. Bluetooth 5.3, proteção à prova d'água, ambas vão contar com Auracast, assim. A grande parada agora é a qualidade sonora, né? Vamos botar as duas pra fazer uma rinha aqui. 10 minutos de porrada com o relógio parado, vamos ver. Posicionar aqui pra ficar bonitinho com relação ao microfone. Vamos começar aqui na Clip 5. 50% do volume. Vamos lá. Go 4. Já se vê de cara, né? De cara. Clip 5. Não tem nem o que falar. Presença é outra parada. Go 4. Clip 5. Go 4. Assim, não sei se tem algum porquê de eu continuar aqui, né? 50% do volume, Clip 5 com certeza, tá? A Go 4 não tem nem como comparar. Se qualquer coisa que eu diga aqui vai ser completamente injusto. Vamos para 70%, que eu acho honestamente que a gente tem mais coisa pra ganhar. Dessa vez aqui começando na Clip 4, tá? E eu vou aumentar o volume depois do play, vocês ficam reclamando aí, tá? Primeiro eu dou o play, depois eu vou aumentando o volume e vou avisar vocês quando tiver ali entre 70% e 75%. Vamos lá. Oi. Clip 5. Foi. Go 4. Clip 5. Mais uma vez, né? A presença é completamente diferente. Go 4. Clip 5. Go 4. Tá. Clip 5. Aqui,
aquilo, né? Mais uma vez, não tem muito o que eu posso falar pra vocês. Vou falar o quê? Não sei. Em termos de equalização sonora, a gente tem um detalhe que eu posso falar aqui pra vocês, que é a minha percepção, ela não é como se as assinaturas estivessem muito diferentes. A única exceção pra isso é realmente a questão ali de umas frequências um pouco mais baixas, que você não consegue acaba percebendo tanto assim nesses modelos, tá? São modelos pequenos, já falei sobre isso com vocês. Tem grave, tem um pouquinho de subgrave, a presença é bacana, mas a caixa de som, cara, ela continua muito pequena. E a Clip 5 só leva vantagem nesse quesito por conta da questão dela ter ali um pouco mais de potência, né? São 2.8 watts a mais, é isso? Então, assim, com o pé no chão aqui, você consegue chegar à conclusão de que a Go 4, ela é uma Clip 5 menos potente mesmo, porque a assinatura sonora continua igual. A gente tem que fazer uma separação, tá? Entre potência e uma assinatura sonora. São coisas completamente diferentes. Detalhes nas construções dos modelos também podem influenciar, né? Podem não só podem, como eles vão influenciar no som que vai sair daqui, na qualidade e na assinatura justamente que ele vai entregar pra você. Mas a impressão final que eu tenho é que realmente a Go 4, ela é só uma caixa menos potente, a assinatura tá muito parecida. Um pontinho a menos aí pra essa questão só de grave e subgrave, porque não dá realmente pra perceber tanto assim. Não pelo menos com uma do lado da outra, tá? Eu gosto de falar isso aqui pra vocês. Vocês veem os vídeos das caixas, os vídeos individuais, aí vocês falam, por que você falou aqui no vídeo, brother? No vídeo individual eu não tinha uma outra para comparar do lado, tá bom? É só isso. Então, calma. Que isso, rapaz? Você calma, rapaz. Calma. Vamos lá agora então pro teste 100%. Começando aqui na Clip 5. Volume ok. Go 4. Volume ok. Clip 5. A Clip 5 consegue, cara. Em termos de grave, ela consegue entregar o negócio mesmo. Go 4. E a Go 4 não fica muito pra trás. Clip 5. Go 4. Clip 5. É isso. Go 4. Cara, a Go 4 é como se você pegasse uma Clip 5 e botasse ela dentro de uma caixa e botou pra tocar. É isso. Globalmente, a impressão que eu tenho é essa, porque a assinatura sonora é muito parecida, mas a potência faz toda a diferença. 2.8 watts faz toda a diferença, porque a gente tem uma presença, no caso aqui da Clip 5, que ela é fenomenal. A gente observa uma caixa pequenininha, cara, que assim, você tem a impressão de que era, se eu não me engano, aquele modelo Flip, que é um pouco mais barato, né? Flip Essential, me lembra Flip Essential. É doideira, mas se você tá se perguntando se vale a pena a diferença de preço, cara, pra já vai depender do que a JBL vai praticar no Brasil, né? Isso aí é sempre a surpresa. $70 aqui fora, aí a JBL vai lá e mete 500, 600 conto no Brasil. Vai entender uma p dessa. Mas assim, se for uma diferença, como a gente tinha anteriormente, né, que era mais ou menos ali entre 300 e 400 reais você encontrava uma Clip, e de 250, 300 reais você encontrava aqui a JBL Go, eu iria de Clip nesse caso. Agora, se o budget estiver mais apertado pra você tá procurando alguma caixa ali que guarde uma portabilidade, uma qualidade sonora, tá? Qualidade sonora, grava isso, por favor. Aí você pode partir para Go 4 tendo consciência de que você não vai ter uma caixa que, apesar de não ter sido realmente projetada para isso, ela não vai ter tanta presença. Não tanto quanto a Clip 5. Impressionante o nível de detalhe que eu estou tentando colocar aqui para vocês não reclamarem nos comentários, porque sempre tem um filho do tinhoso para encher o saco aqui e falar que, por que você, brother? Eu não tenho interesse em mentir para vocês. Tá bom? Porque aqui é o meu trabalho. Estou aqui para ser verdadeiro, porque lá no fim das contas vai alguém comprar esse negócio, vai voltar aqui e falar que, por que você não falou isso, não falou aquilo? Se você for lá comprar as duas e botar uma do lado da outra, você vai ter a mesma percepção que eu tô tendo aqui.
É isso. Olha só como é que eu sou audacioso. No fim das contas, é simplesmente uma questão de tô com um pouquinho mais de grana, quero uma parada com um pouco mais de presença, ou vou aqui realmente pro modelo bem mais baratinho. Se você já tiver aí, por exemplo, uma Charge 5, eu acho que tem uma Charge 5 aqui. Aqui, ó. Tá aqui. Se você tiver uma Charge 5 e você tá procurando um modelo aí pra poder compensar, né? Ah, eu não queria ficar levando minha Charge 5 de cima pra baixo. Tá aqui, ó. Essa aqui, ó. JBL Go 4. Agora, tu não tem uma Charge 5 e aí você tá querendo uma parada realmente portátil e tal, não sei o que é um pouquinho mais de presença, mas também você não tá com muita grana e pá. Aí, ó. Clip 5. Vai fazer o job. Respondido, meus queridos. Se você curtiu esse vídeo, então, ó, já pode ir depositando o seu like aqui, tá bom? Muito importante pra você divulgar esse conteúdo mais aí pra dentro dessa plataforma aqui. Já pode também se inscrever no canal pra você não perder nenhum conteúdo novo. E olha só, as caixas ainda não chegaram no Brasil, mas quando você quiser receber uma notificação que, ó, chegou e tal, não sei o que, corre no grupinho do Telegram. É por lá que vocês acompanham promoções, novidades. Eu boto aqui, toda vez que eu posto um vídeo novo, eu jogo lá também. A gente troca uma ideia pelos comentários, enfim. É bacana. Então corre lá, faça parte também. Falou? É de graça. Por enquanto. Por enquanto é de graça. Quando eu começar a ver o dinheiro no negócio, ninguém me segura. E eu gosto de dinheiro. Tô brincando, tô brincando. É isso, valeu. Um grande abraço pra vocês, espero que o vídeo tenha sido útil. Se tiver alguma pergunta, quiser trocar uma ideia aqui também, tamo aí. Falou, tamo junto, valeu, um abraço, tchau. Eu podia ter resumido esse vídeo aqui pra caramba, cara. Eu podia só ter falado assim, ah, isso daqui menos potente. Mas aí, se eu falo só isso, se eu não dou o máximo de detalhe possível, vem sempre uma galera reclamar. É isso, né? A vida do youtuber é essa, é você fazer o seu melhor pra ninguém conseguir reclamar. E ainda assim, tem uns caras que não tem o que fazer. Eu queria ter esse tempo livre. De todo vídeo vir aqui reclamar sempre. São as mesmas pessoas. É inacreditável. Mas eu tô tentando, né, driblar, passar por cima, dar o máximo de detalhe também, porque faz parte do meu trabalho. Eu escuto o que vocês falam pra mim. Mesmo que seja nos comentários, aí você acha que não lê, eu não tenho tempo de responder todo mundo. Se eu for fazer isso, eu tô ferrado. Agora, ler, eu leio grande maioria deles. Então, assim, sintam-se ouvidos. Falou? Valeu? Grande abraço. Se tiver pergunta, pode fazer, tá? Tá permitido. Está permitido. Meu coração está aberto hoje. Um beijo na sua boca. Valeu. Tchau.